E aí galera, Jubavan, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Aqui pastor Bruno Henrique da CIB de Colinas, mais uma vez trazendo um devocional, uma reflexão para nossas vidas aqui na Jubavan, né? E que o Senhor possa nos abençoar. Nós vamos começar uma série de mensagens agora falando sobre um dos temas que a galera jovem gosta demais. Qual que é? Tretas. Vai dizer que você não gosta de treta, né? Você não acompanha aí, né, as tretas dos youtubers, dos tiktokers e de tantas outras, né, que tem acontecido. A gente vê aí, né, pregadores famosos, com teólogos famosos ou não tão famosos assim, né, arrumando treta na internet. E nós vamos começar essa série de mensagens falando sobre tretas que edificam. Vamos falar de treta. Você não gosta de treta? Bora pra treta. Eu estou sentindo uma treta. Você sabia que existe um que entrou em tantas tretas? Você sabia que o nome dele é Jesus Cristo? Jesus Christ, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé. Ele entrou em várias tretas e nós vamos começar a analisar essas tretas e vamos ser edificados por ela. Vamos começar com uma treta que Jesus sempre teve ali, que ele gostava de entrar, que era com os fariseus. Geralmente, Jesus, quando tratava ali com o povo, com seus discípulos, ele era invariavelmente educado, amoroso, respondia, né, de maneira ali amorosa todos aqueles que estavam ali. Mas quando ele falava com pessoas que queriam outras coisas, queriam apenas se mostrar, causar ou até mesmo colocar à prova, ele respondia de maneira bem mais dura. A gente pode ver um exemplo lá em Lucas, no capítulo 2, capítulo 12, quer dizer, no versículo 13 e 14, que tá ali dois irmãos, né? Um dos irmãos vem e pergunta para Jesus no meio da multidão: Senhor, né? Ele faz um pedido: Senhor, pede ao meu irmão que ele divida a herança dele comigo. Jesus olha para ele assim, com aquele olhar, né? E diz: quem me fez juiz entre você e seu irmão? Jesus responde assim às pessoas? Pois é, ele respondeu ele. E deu aquela tirada bem bonita na frente de muita gente. Você sabia disso? E ele começou então a ensinar sobre a avareza e mostrar aonde que os nossos olhos deviam estar. E ele tratava muito com os fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus era um dos principais grupos religiosos que tinha naquela época. Eles gostavam muito ou se vangloriavam muito de servir a lei de Moisés, as tradições e coisas que eles colocavam ali como sendo maior. Esse grupo, ele era, vamos dizer, a raiz do nome fariseu, ela vinha do hebraico, que quer dizer separar, que quer dizer dividir, distinguir. Olha aí. Então, o nome dele já tinha essa questão aí. Por exemplo, nós somos santos. E o que a palavra santo quer dizer? Separado. E nós entendemos isso. E aí, Jesus, então, ele começou a tratar com essa galera, a mostrar para essa galera que realmente era verdade. Mesmo nesses tempos hoje que nós vivemos, e a gente vê aí a cultura do não julgueis, né? A cultura do não, pro Senhor é válido, né? E a gente vê que muitas pessoas passam a mão, né? Ou passam o pano para muitas coisas aí que não são palavra de Deus, que não é verdade, que não é justiça, com aquele falso olhar de não julgueis, né? Mas nós vamos ver então como que Jesus tratava essa galera. Vamos começar? Primeiro round. O primeiro round que nós vamos ver aqui está em Marcos capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz lá. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Os fariseus, eles tinham em sua mente que eles não podiam se misturar com a ralé, com as pessoas pecadoras. O que
que muitos coach hoje diz aí pra gente fazer, né? Que a gente não deve andar junto com pessoas que são menores que a gente, né? Que não tem as mesmas condições que a gente, porque a gente é águia, a gente tem que voar voos altos, a gente tem que andar só com os tops, né? Nossa, que grande erro, né? Jesus não fazia isso. Ele andava com essas pessoas, não fazia o que eles faziam, mas ele ajudava aquelas pessoas a encontrar a verdade. E aqui os fariseus, eles tinham essa questão, né, de não se misturar com os outros, não querer estar ali junto com os outros. E quando estavam, né, eles participavam de várias cerimônias. O povo que gostava de cerimônia, lavagem das mãos, lavagem dos pratos, lavagem de vasilhas, era um monte de ritual que você poderia encontrar. E quando Jesus está ali comendo com eles, o que eles estão dizendo, né, com aquelas pessoas? Nossa, como Jesus pode sentar para almoçar, para fazer uma refeição com esse povo inútil, essa ralé pecadora, né? Olha o que Jesus vai responder, meu irmão. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Olha como Jesus responde, dá aquela tirada, e olha que ele está ali dentro da casa deles, né? Jesus deu a tirada assim de uma forma que todo mundo viu, não foi nada escondido, ele não chamou no canto e falou assim: vem cá, deixa eu dizer para vocês aqui no ouvidinho. Não, ele falou para todos ouvirem. Não vim para os que são sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. E isso, né, realmente, para aquelas pessoas religiosas pegou muito mal. Eles ficaram chateados e nervosos. Por isso você vê eles toda hora querendo achar alguma coisa para matar Jesus. Na verdade, esse povo, eles eram só formalistas. Eles se apegavam às regras, mas na verdade não viviam nada daquilo. Quando eu olho para os fariseus, você pode não concordar, mas eu vejo a imagem do Kiko. Os fariseus, eles eram aqueles que só gostavam de regras, mas eles não viviam, eles só colocavam aquilo como uma imposição, um fardo pesado ali para aquelas pessoas. Eles não moviam um dedo para ajudar, mas sempre colocavam ali peso sobre as pessoas. Por que eu vejo eles como Kiko? Eles, ali do Chaves, né? Eles gostavam muito de se vangloriar da bola quadrada, né? Gostavam muito dos seus sanduíches, mas eles também davam aquele ar superior de que eles eram melhores, mas estavam no mesmo lugar, estavam vivendo as mesmas coisas, estavam ali junto, né? E eles sempre causavam achando que eram melhores, mas na verdade eles eram os piores dos que estavam ali, né? Conheciam a verdade e não viviam. Se a gente olhar para Isaías no 29, versículo 13, nós vamos ver que o temor, né, para com o Senhor consiste não só em mandamentos de homens, né? Não é uma coisa aprendida por rotina. Então, nosso temor, a nossa vida com Deus não deve ser como eles que só viviam ali por aparência, por status. Então nós temos que ter um coração que ama a Deus de verdade, não é apenas de aparência. Lá em Mateus 23, né, eles davam dízimo de hortelã, do endro, do cominho, mas eles negligenciavam o que era mais importante, a justiça, a lei, né, o que era mais importante na lei, que era a justiça, a misericórdia, a fé. Eles deviam fazer as duas coisas, mas eles só se gabavam de levar as coisas ali no altar. Eles se gabavam, né, dessas coisas, de estar ali sendo vistos, colocando. Outra coisa também que a gente pode ver em Gálatas 4, versículo 10 e 11, diz: guardam dias, meses e anos, coisas relevantes sem poder. Eles gostavam muito de guardar essas coisinhas, né? Os dias, mas tem que adorar só nesse dia, o ano, que não sei o quê. Eles gostavam, né, da aparência religiosa, de datas festivas, mas não viviam o evangelho, não viviam. Outra coisa, 2 Timóteo 2,10, eles têm aparência de piedade, mas negavam a Deus sempre. Por quê? Viviam de forma mentirosa.
né? Aquele famoso ditado popular, né? Faço o que eu digo e não o que eu faço. Era isso que eles viviam. Por isso Jesus entrava nessas tretas com ele para mostrar a verdade. E eles eram mentirosos, falsos, hipócritas e precisavam ouvir a verdade. Por isso que Jesus dizia na frente de todo mundo. E não tinha esse negócio de passar pano, passar a mão. Tão bonitinho. Não existe isso. E eles estavam errados. E com o erro deles, causavam uma coisa ainda pior. Levavam pessoas a se afastar de Deus. Então, o que a gente pode entender? Que Jesus, né, ele acaba com toda essa questão apenas de status e de mentiras, de falsos ensinamentos. E ele acaba com essa treta de forma aqui, magistral. Ele começa então a mostrar que existe algo que é verdadeiro. Não é só o ritual que está ali, não é só as tradições. Não, existe algo verdadeiro que é a palavra de Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas. E o que a gente pode concluir dessa treta que Jesus entrou? Né? Que muitas pessoas ainda, né, estão vivendo de maneira errada e falsa e precisam da correção. Não é só porque são famosos, não é só porque tem algum certo status que nós devemos defendê-las, não. Nós defendemos a palavra de Deus, nós defendemos aquilo que nos move, que é Cristo e a sua verdade. O que é interessante aqui, o que nós podemos ver? Que muitas pessoas ainda estão perdendo tempo com isso. Perdendo tempo com símbolos, passados, tradições, rituais e tantas outras coisas, né? Ou com formas, né? Hoje tem muitas pessoas, né, que são defensoras de formas, de cores, de tantas coisas no altar, que às vezes não é a palavra de Deus. 1 Samuel 15:22 nos ensina que nós devemos obedecer. Não é só viver como eles, apontando o dedo. Não, obedecer é melhor do que sacrificar. Salmos 51, 16 e 17, ele vai dizer que o Senhor não tem prazer em sacrifícios. Que o Senhor, ele quer um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, porque um coração assim ele não desprezará. Eclesiastes 5:1, ele deseja que você incline o seu ouvido para ouvir e não só oferecer sacrifícios tolos. Era o que eles faziam ali. Eles estavam convidando Jesus para ir para uma refeição, eles convidavam ali Jesus para almoçar com eles, mas o interesse deles era apenas pegá-lo em alguma falta. Isso não é vida religiosa, isso não é vida cristã, principalmente você se envolver com uma pessoa só por interesse, seja ele por bem ou para o mal, né? Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E isso eles não entendiam. E Jesus ia, né, de encontro com eles mesmo. Ele quebrava todas essas questões ali com eles, né, e vinha com os dois pés juntos no peito, né, aquela voadora santa sobre eles, né? E Jesus fazia isso com amor, fazia isso com justiça, fazia isso com alegria, porque o falso ensinamento, ele nos desvia de Deus, ele nos amassageia o nosso ego, ele traz ali algo bom, né? Eu choro, eu gosto daquele clima envolvente, daquele falso ensinamento, mas ele só me engana, ele me tira dos caminhos do Senhor. E o Senhor, ele não aprova isso. Por isso que nós vamos contra isso. Se Jesus tretou contra isso, nós que somos seus seguidores não vamos tretar também? Não vamos colocar ali a posição bíblica em primeiro lugar? Pois é, nós temos que fazer isso. Então Jesus, ele vence ali essa treta, esse debate com os fariseus naquele momento ali, mostrando para eles que o mais importante era viver a vida de Deus, amar a Deus e ao próximo, e isso ele vence de uma maneira magistral. E eu pergunto para você, será que você tem vivido dessa maneira, né, como um hipócrita, fariseu, falso, mentiroso? Você, jovem aí, tem andado pelos caminhos do Senhor de verdade, ou apenas na hora do culto, quando todos os irmãos estão ali, quando a juventude está toda reunida, você é aquela bênção, mas quando você está sozinho, você ainda é um imoral, você ainda é um agressor, você ainda é um predador imoral? O que você tem vivido?
né? Jesus, ele não aprova esse estilo de vida, não aprovou com os fariseus. Você acha que ele vai aprovar com a gente? Não. E olha que quando ele debate com os fariseus, ele traz aqui o erro deles, expõe à luz todo o erro e o estilo de vida que eles viviam, mas também ele diz uma coisa, em Mateus 5:20, que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós não entraremos no reino. Nós temos que entender que sim, eles estavam errados no estilo de vida e como vivíamos ali, né? Mas nossa justiça tem que ser maior do que a deles. E como isso? Viver o Evangelho, conhecer, ser separado realmente de verdade, né? De conhecer a palavra, se tornar um mestre da palavra, conhecer a verdade, expor a verdade, viver a verdade. Se a gente não viver assim, a gente também não vai entrar no reino dos céus. Olha que interessante. Pois é, essa é a primeira treta que Jesus entrou, né? E uma das que vai mais acontecer no texto bíblico, né? É uma dessas tretas com fariseus. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 7, a gente vai ver Jesus, né, tretando ali com a questão de comida. E quantas pessoas não vivem ainda preocupados? Pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Em Marcos, no capítulo 7, quando Jesus está ali falando com eles, a gente vai resumir aqui para não ficar tão longo. Jesus, a partir do versículo 6, diz: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com lábios, mas com seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ele está citando aqui o texto de Isaías. Então, ele começa a tretar de novo com eles aqui e mostrar para eles que essas tradições feitas por eles mesmos não valiam nada diante de Deus. E ele vai continuar falando a partir do versículo 17 e dizer o seguinte: Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Por não entrar no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Olha que interessante, Jesus pegou eles aqui nesse debate, nessa treta aqui maravilhosa, e a partir daquele momento ele declara puro todos os alimentos. Ainda tem gente aí, não fala nada não, deixa só entre a gente aqui, e fica nessa, não pode comer carne de porco, não pode isso, não pode aquilo outro. E Jesus declarou que nada que entre no homem pode tornar impuro, mas aquilo que sai, por onde é que está as coisas que saem? Aqui, no nosso coração: impureza, idolatria, né, feitiçaria, dissensões, facções, né, é tudo que está ali em Gálatas 5, a partir do 19. Nós podemos ver que isso é que sai, o que entra não. A não ser que esteja estragado, né? Você vai comer uma coisa vencida. Misericórdia. Mas Jesus é maravilhoso, né, gente? Então, pode entrar em treta? Pode. A treta edifica? Edifica. Se for para glorificar a Deus e trazer o ensino certo. E foi isso que Jesus fez aqui. Ele edificou não somente todos aqueles que estavam ouvindo, mas as nossas vidas hoje, com essa treta que ele entrou com os fariseus, né? Que nós possamos ser livres, verdadeiros e viver o Evangelho de verdade. Que Deus te abençoe e não perca o nosso próximo devocional. Por quê? Porque nós vamos falar de outra treta daquelas que Jesus entrou. Deus te abençoe. Até mais!